Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Bom, hoje nós vamos ter uma lição importantíssima. Eu sou o professor Ronaldo de Jesus e trarei uma abordagem da lição 9, a lição Respeito pela Propriedade Alheia, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, número 62 da editora Central Gospel. Bom, vamos lá. Vou ler o nosso texto bíblico básico, que diz: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não é fácil de você gravar, não é? Mas eu gostaria de citar um outro texto da Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para o que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O texto bíblico básico está lá em Êxodo, capítulo 22, versículos do 1 ao 4 e depois do 6 ao 9, que diz o seguinte: se alguém furtar um boi ou ovelha, ou degolar ou vender, e por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Bom, estamos aqui falando sobre essa questão do furto, né? Roubar, né? Furtar, levar embora, levar furtivamente, meter a mão, dar uma elza, né? Qualquer que seja lá o nome que você utilize para isso. Um dos objetivos do 8º mandamento é o respeito pela propriedade privada e pelos bens alheios, ou seja, a sua aplicação prática reside em exatamente guardar a integridade das posses do próximo. A gente pode dizer que o 8º mandamento diz respeito à proteção da propriedade e abrange um grande número de modalidades de furto sobre os quais o cristão precisa vigiar, né, para não cair nas ciladas do diabo. Quando nós falamos do 8º mandamento, ele é o terceiro da série de proibições absolutas expressas com 2 palavras, e fala basicamente sobre dinheiro e bens. Fala sobre trabalho e negócios. Não pode haver paz numa sociedade se não houver respeito mútuo pela propriedade. Todo ser humano tem o direito de possuir bens e propriedades, e tendo conseguido as coisas de maneira lícita, ninguém tem o direito de privá-lo de suas conquistas. A palavra de Deus diz, o nosso autor, nosso comentarista, diz que as leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas. Envolvem terras, animais domésticos, roupas, né, utilitários, filhos e esposas. Os pecados contra a propriedade prevêem restituições com multas e até castigos severos. Ele fala sobre o direito da propriedade no Antigo Testamento, né? E esse 8º mandamento, não furtarás, ele aparece direto na superfície. A maioria das pessoas, né, pode até dizer: peraí, eu jamais roubei, eu nunca roubei um banco, olha, eu nunca fiz isso. Contudo, a palavra de Deus, ela nos diz, ela que conhece a profundidade dos nossos corações pecaminosos, ela pinta-se um quadro muito mais amplo daquilo que é proibido e requerido nesse mandamento, né? Numa leitura superficial, parece até se tratar simplesmente da proibição do simples furto,
ou da aquisição ilegítima de propriedades ou posse de outras pessoas. Mas o mandamento vai muito além disso. O autor chega a citar lá no direito de propriedade do Antigo Testamento. A noção de propriedade acompanha o ser humano desde o início da sua história, lá no Jardim do Éden. Ao colocar o Adão lá no Jardim do Éden, Deus o incumbiu de cultivar e guardar esse jardim. Com a queda, o homem foi posto para fora dele. E no transcorrer da história, os homens se apropriavam de terras e as cultivavam. Faziam suas casas, fabricavam utensílios domésticos, ferramentas, armas, e não permitiam a invasão, nem mesmo a apropriação indébita do que lhes pertencia. A gente vê que nossos primeiros pais, lá no Éden, eles também já cometeram, de alguma maneira, um tipo de apropriação indébita. Eles furtaram da árvore proibida. E a gente pode dizer que, na verdade, todos os descendentes de Adão e Eva têm sido, desculpe a palavra que é dura, mas têm sido ladrões desde então. Os ladrões e todos os violadores da lei precisam ser lavados, santificados e justificados por intervenção divina. O fato de vivermos como pecadores perdoados, que fomos lavados, por sermos lavados no sangue de Cristo, não nos isenta da tentação de furtar. Nós precisamos vigiar atento e constantemente os nossos corações e estar conscientes das sutilezas desse tipo de pecado, da ardileza do tentador, para que nós possamos viver de modo irrepreensível. Na verdade, a gente pode considerar que o furto ele possui muitas formas na Bíblia, inclusive o roubo. Marcos 10:19, o Senhor Jesus diz para o jovem rico: tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia também fala de sequestro. Êxodo capítulo 21, versículo 16, a palavra de Deus diz: quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escravo, será morto. A Bíblia fala sobre tráfico de seres humanos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, fala sobre roubadores de homens. A Bíblia fala sobre receptação de coisas furtadas. Diz ainda que o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus vai amaldiçoá-lo. A Bíblia condena transações fraudulentas, uso de pesos e medidas falsas. Provérbios capítulo 20, versículo 10, vários aqui conhecem a palavra, que diz que Deus abomina dois pesos diferentes e duas espécies de medidas diferentes são abominações para o Senhor, tanto uma como outra. A palavra de Deus ainda diz lá nas leis do Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14, que quando os hebreus chegassem lá, a terra prometida, a terra que o Senhor daria a Israel, para que eles se lembrassem de não roubar o terreno de ninguém, não mudar os marcos das habitações. Isso na verdade, mudar o limite, os marcos dos limites da terra significa apropriar de terra que é de uma outra pessoa. A Bíblia fala sobre injustiça nos contratos. Quando você trabalha com alguém, você tem um empregado e diz, pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol. Na verdade, antigamente era a questão lá da diária que você pagava, para o seu trabalhador, lá o salário. E a palavra de Deus diz: pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele vai gritar a mim. E é horrenda coisa, você sabe, é cair na mão do Deus vivo, A Bíblia fala sobre extorsão. Ele diz, olha, não esperem ganhar alguma coisa com roubo. Salmo 62, versículo 10. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Fala sobre contratos que você faz, de empréstimos. Diz, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Querido, crente que toma coisa emprestada dos outros tem que devolver, Você pode saber que os atributos de Deus Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Você não vai ser onidevente, não vai dever a todo mundo. Não pode, está errado, Você quer ver outra coisa interessante, O tomar emprestado, a Bíblia diz, e não devolver. Se alguém pedir emprestado, está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Você pegar uma ferramenta emprestada de alguém, quebrar e
Foi sem querer. Não, tem que pagar. O crente tem que ser justo nessas coisas. Não é? Outras questões, por exemplo, como o ingresso em demandas, né, na justiça. Né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. A Bíblia fala, inclusive, sobre, às vezes, sofrer o dano, né? Ultimamente tem crente que tudo quer levar outros aí para o tribunal, sabe? Deus é nosso juiz. A gente está falando de coisas aqui, de posses, né, materiais, mas eu sou professor universitário. Plágio a propriedade, a apropriação de propriedade intelectual. Né? Você roubar propriedade intangível, você, de alguma maneira, roubar reputação, roubar ideias. Nesses tempos modernos, né, de tecnologia que a gente está vivendo, muitas questões podem vir no nosso coração pecaminoso, no sentido da gente, às vezes, obter aquilo que não é nosso por direito. E esse é o propósito do mandamento. Quando a palavra diz não furtarás, a proteção e o respeito pelos bens alheios e pelo próximo é o que norteia, né, esse versículo, essa citação, esse mandamento. A lei que assegura, está lá, o comentarista diz, o direito que assegura a propriedade é bem explícita em Êxodo capítulo 2, né, em capítulo 22. Ela fala do animal, da plantação, do roubo sobre objetos de valor, penhorados, de objetos emprestados que foram danificados. Na propriedade é assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. A Bíblia fala de inúmeros casos de pessoas que roubaram coisas na Bíblia, né, que de alguma maneira obtiveram bens de maneira ilegal. Vê a história, né, por exemplo, lá do rebanho lá dos amalequitas com Saul, quando, né, Saul, desobedecendo a lei, a ordem expressa lá de Deus, através do profeta Samuel, preserva o rei Agag e o seu rebanho. E ainda diz, não, a gente trouxe aqui para sacrificar. Pô, peraí, né? Deus não vai cair nessa, né? Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Né? A Bíblia fala do roubo de Raquel. Raquel roubou os ídolos do seu pai. Fala também de Mica, que roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe, está lá em Juízes, capítulo 17, versículos do 1 e 2. Fala da derrota fragorosa que Josué sofre, né, em Ai, por causa do roubo de Acã. Acã vai lá e rouba lá uma capa babilônica, né, e como resultado disso, toda a família dele, né, foi morta. Então tem inúmeros casos na Bíblia que fala sobre as questões ligadas a você roubar propriedades alheias, tomar aquilo que é de uma outra pessoa. Né? Fala sobre o roubo dos poderosos, o caso, por exemplo, lá do rei Acabe, ele, né, querendo lá o terreno do vizinho, né, até queria dar um preço vantajoso, né, lá na vinha de Nabote, mas Nabote não queria vender. É uma propriedade da família dele, sei lá, ele tinha lá um apego por aquilo, e vendo então que ele não conseguia obter as terras de Nabote, né, fez uma queixinha lá para Jezabel, né, e achou um jeito mais fácil de resolver a questão, ela mandou matar o Nabote, coitado do Nabote lá. E aí, né, o rei Acabe deu um bote na vinha do Nabote, né, se apoderou da vinha. E aí o que acontece, irmão? O rei Elias vaticinou que Acabe iria morrer. Então a gente vê que na Bíblia tem várias passagens falando sobre essa questão, né, de furtar, roubar, né, esses tipos de crime, por exemplo, né, como o rapto de pessoas, na Bíblia eram comuns. Você vê que o rapto de José do Egito é uma amostra desse contexto social. Ele foi vendido como escravo. O Novo Testamento menciona até essa prática perversa. Ainda hoje no mundo há pessoas, né, se valendo de outros, se apropriando do trabalho de outros, se apropriando da capacidade intelectual de outros. Isso não é aceitável de maneira nenhuma. A lei mosaica a respeito do furto, do roubo, era muito dura. Né? Por exemplo, se alguém entrasse na casa de alguém à noite e se
essa pessoa se deparasse com um ladrão dentro de casa à noite, ele podia matar, né? Na verdade, hoje a gente verifica que em algumas situações a pessoa quer se defender, às vezes, né, defender a sua propriedade, e às vezes ela acaba sendo culpada de homicídio. Eu não estou defendendo aqui de morte, não, uma questão de morrer ou né, de estar armado, né? Mas é da pessoa defender a sua propriedade, defender a sua família. Coisas complicadas, né? Tempos bicudos que a gente está vivendo, né? A gente pode dizer que na questão do Novo Testamento, o 8º mandamento, ele é reafirmado diversas vezes, né? Mais adaptado aos tempos da graça. As sanções previstas lá no sistema mosaico não aparecem na Nova Aliança. O Senhor Jesus, ele encoraja que as pessoas trabalhem. O apóstolo Paulo encoraja o trabalho, não somente para o sustento da família, mas também para que cada um contribua para suprir a necessidade do próximo. Ele fala sobre trabalhar para não ser pesado para os seus irmãos, né? Nós vemos várias passagens na Bíblia, o Senhor Jesus falando sobre a figura do ladrão, né? E questões relacionadas, o autor fala sobre questões relacionadas ao nosso tempo. O roubo hoje, ele, né, sofreu, assim como lá o vírus, né, o coronavírus, sofreu algumas espécies de mutações, né? Hoje a gente vê aí licitações fraudulentas, gente roubando, né, governadores, prefeitos, gente se aproveitando dessa situação terrível que o país está passando para poder se dar bem, né? Tomara que o juízo, né, o terror de Deus venha para cima desses caras. A gente está indignado de ver como essas pessoas se aproveitam dessa situação para poder se dar bem. Coisa terrível, né, nesses dias. A sonegação de impostos, né? Até mesmo, vou até falar aqui para a gente, muitos de nós crentes argumentam que o governo exige muito e oferece pouco. E por mais que esse argumento seja verdadeiro, né, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que cumprir com a orientação que é dada por Ele. Sonegar é roubar o governo, de alguma maneira roubar. Então, você como crente não pode fazer isso, mesmo a gente achando que a carga de impostos realmente é pesada, é tirânica, mas não cabe a nós fazer a nossa própria justiça. Isso sonegação é roubo. A avareza também, né, o autor da lição fala sobre isso. O apego excessivo ao dinheiro. Em momento algum a Bíblia diz que ter dinheiro é ruim, né? De que o dinheiro é ruim. Ela diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, né? De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador, né? Ele diz, aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A gente tem que se lembrar que Judas, ele foi vitimado pelo amor ao dinheiro. Judas era o tesoureiro lá do colégio. Caraca, gente, é uma posição de destaque. Tesoureiro lá do colégio apostólico. Ele é que, né, de alguma maneira tomava conta do tesouro. Enquanto ele estava reivindicando solidariedade para os pobres, na verdade ele estava querendo era que o dinheiro na bolsa aumentasse para ele poder roubar mais. E Judas se afunda na própria ganância, né, a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. O fim dele é o suicídio, né? Então essa quebra do 8º mandamento, ela é uma possibilidade, inclusive, que está próxima de nós. Nós devemos ter cuidado com isso, porque o cristão ele deve dar um bom testemunho, deve exalar o bom perfume de Cristo, onde viver e por onde passar, e dessa maneira Deus vai ser glorificado na vida da gente. Lá na cidade de Éfeso, Paulo ministrou por 3 anos na terceira jornada missionária dele. Ele passou 2 anos lá na escola de Tirano, e ele passou ali, né, ensinando as pessoas. Ele dizia, né, Efésios 4:28, que a gente leu, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos do que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Paulo trabalhava, né, a Bíblia diz que ele fazia lá tendas, né. Paulo condena o furto e recomenda o trabalho diligente. Isso naturalmente leva a gente a considerar quais são os deveres requeridos nesse 8º mandamento. Nós recebemos a oportunidade e o privilégio de trabalhar a fim de encontrarmos satisfação e realização no trabalho, de modo que a gente possa, de maneira lícita, sustentar a nós, a nossa família,
E assim como também, de modo caridoso, de modo generoso, a gente trabalhar para ajudar nas necessidades legítimas dos outros. O nosso trabalho deve ser feito com diligência e alegria, né? A gente está servindo ao Senhor. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, para algumas pessoas no meio empresarial: vocês não trabalham para outras pessoas, vocês trabalham para vocês mesmos. Mas nós que temos a mente de Cristo sabemos que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, né? Então Paulo até diz com franqueza aos crentes de Tessalônica: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então você não pode se valer da ideia de que alguém vai te sustentar. Ele falou isso como um mandamento, não é uma sugestão. Quando o final do dia chega, depois da gente haver labutado com diligência, com honestidade, né, e alegria, colhido o fruto dos nossos esforços, a gente precisa reconhecer que tudo que a gente tem vem da mão boa e graciosa de Deus. Deus nos escolheu, né, escolheu nos abençoar, e aquilo que recebemos dele não nos foi dado para desperdiçarmos, abusarmos ou perdermos. Né? Nós não podemos ser desperdiçadores dos bens que Deus nos dá. Né? Uma coisa é certa: Jesus disse que quem é fiel no mínimo também é no muito. Do roubo à mão armada, um troco a mais devolvido, na verdade não existe fulano é muito honesto, ou é honesto ou não é. Não existe muita honestidade. A honestidade é medida pelo volume de dinheiro, né, ou pela quantia de dinheiro que essa pessoa pretende reter nas mãos. Se você não é honesto com pouco troco que você recebeu a mais, você vai me convencer que vai ser honesto com muito dinheiro que vai cair na sua conta, né, por um equívoco que seja? Então, tudo, na verdade, que não é dado por Deus, não é fruto do nosso trabalho, da nossa diligência, do nosso esforço, não é nosso. Então nós não podemos nos apropriar. Né? Tudo vai se enquadrar na transgressão que é inibida pelo oitavo mandamento. Então fiquemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós, né? Não furtarás. Não furtarás. Então é isso que nós devemos fazer, tá bom? Guardar o nosso coração de qualquer tipo de coisa que não venha de Deus ou do fruto do nosso trabalho, tá bom? Bom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe, né, o coração de vocês. Quero agradecer àqueles que estão ouvindo aí esse nosso podcast, né, o Crente Docente. Quero convidar para você para seguir lá o @crentedocente no Instagram, no Facebook, que você vá lá, se inscreva, ative as notificações do canal Crente Docente, tá bom? Fique atento aos nossos conteúdos que nós colocamos lá na Escola Bereana, né, nos nossos canais da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que em breve possamos estar, né, de novo aí cultuando ao Senhor nos nossos templos, né? Nós fazemos desse momento aí um local em que a DEVEC se transformou em milhares de templos, onde tem um crente, onde tem um servo de Deus, um crente no Senhor Jesus Cristo, é um templo. Mas estamos com saudade, né, de voltarmos para a casa de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, né? Deus guarde o seu coração e a sua família. Fiquem com Deus. Um abraço.